Olá pessoal, nós estamos de volta ao nosso novo normal, nossas aulas presenciais. Terceiro ano é o seguinte, nós ao voltar para nossas aulas presenciais, nós vamos utilizar novamente os nossos livros. Não é o dos SAIs agora, nós vamos utilizar os nossos livros, terminar primeiro os nossos livros, aí depois nós vamos fazer as revisões para o Enem, certo? Então, voltando ao nosso livro de filosofia, nós vamos dar continuidade agora a partir do capítulo 14, certo? Nós temos ainda 2 capítulos para nós estudar, o capítulo 14 e o capítulo 15. E nós vamos partir do capítulo 14, certo? Para vocês aí que não foram ainda não vão para as aulas presenciais agora, vão continuar nas aulas remotas, vou fazer aqui pequenos vídeos com vocês. Então hoje nós vamos falar sobre filosofia da ciência. O que é filosofia da ciência? Na verdade, a filosofia que estuda como está sendo o procedimento dos estudos científicos, certo? Do conhecimento científico, certo? Então, a filosofia que estuda o conhecimento científico, ok? Então, primeiramente, para nós adentrar a este conteúdo, nós precisamos primeiramente entender o que significa a ciência para a filosofia, certo? Ciência é uma palavra que vem do latim e quer dizer ex scientia, que significa sabedoria, conhecimento sistemático, seguro dos fenômenos do mundo. Então, isso significa ciência, certo? Então, nós temos a ciência, o conhecimento científico, ele está hoje dividido em 2 visões, que elas são totalmente opostas. A visão positiva da ciência e existe também a visão negativa da ciência. Qual será a visão positiva da ciência, do conhecimento? Né? A visão positiva do conhecimento científico na verdade, tornar, né? O conhecimento científico, quando ele é positivo, ele tem a função de tornar compreensível, né? Tornar o mundo compreensível a ponto do homem dominar a natureza, né? Dominar a natureza pela compreensão, certo? Mas existiu um certo filósofo que disse que todo domínio inclui poder, que foi Nietzsche, né? Nietzsche, ele disse que todo domínio inclui poder. Aí nós temos também a visão negativa, né, do conhecimento científico, da ciência, porque a visão negativa está baseada em que o conhecimento, no momento em que o conhecimento ele se torna, vamos dizer assim, a desrespeitar algumas regras da vida humana, algumas regras sociais da vida humana. No que tange, na verdade, por exemplo, o que está escrito no livro de vocês, que o conhecimento tornou o mundo em um inferno tecnológico, né? Causando a regressão dos valores humanos, certo? Então, isso aí é a visão negativa da ciência. Se você fazer mais uma lida lá nas páginas do livro, vocês estarão descobrindo muitas coisas interessantes sobre isso aí. Aí nós temos a filosofia da ciência vendo essa visão ambígua do conhecimento científico, a visão positiva e a visão negativa, certo? Então, nós temos... dentro do conhecimento científico, foi desenvolvidos os métodos. Aí nós temos aqui, no capítulo, também falando sobre o método científico de procedimento da pesquisa, né? E o que é, na verdade, um método? A palavra método vem do grego, que significa meta, caminho, procedimento, para descobrir algo, para resolver um problema, certo? Então, nós temos... aqui no livro de vocês vão observar que o método do procedimento de pesquisa, ele possui basicamente 4 partes essenciais. A primeira parte do método do conhecimento científico é o enunciado de um problema. O enunciado de problema inclui a primeira parte. Segunda parte, a formulação de hipótese. Terceira, testes experimentais das hipóteses. E a quarta parte é a conclusão, certo? Primeiro se tem o enunciado de um problema. Segundo, o cientista, ele elabora, né? Ele formula uma hipótese para buscar resolver o problema.
Terceiro, ele testa essas hipóteses. E o quarto, na conclusão, na verdade, é a correção e a confirmação das hipóteses formulada e testada pelo cientista. Ok? E temos também a tratar no livro de vocês uma temática sobre leis e teoria científica, explicar para prever. Nós sabemos que no mundo do conhecimento, tudo é explicado, tudo é preciso chegar ao conhecimento das coisas para a gente prever também certas situações desagradáveis que vêm. O conhecimento, muitas vezes, ele busca prevenir, né? O conhecimento busca prevenir de algumas situações que possam trazer desastres, que possam trazer, por exemplo, coisas naturais, desastres naturais, enfim. O conhecimento, ele previne as pessoas de algumas coisas. Por exemplo, doenças, as prevenções de doenças, a medicina trabalha na prevenção da doença. Enfim, os meteorologistas também, eles têm estudos que vêm prevenir assim, de alguns problemas, enfim. Né? Aí nós temos... Agora, uma coisa é preciso ser conhecida, né? Preciso que você conheça, que existe hipóteses, existe lei e existe teorias. O que diferencia uma da outra? Né? Nós temos... O que é uma hipótese? A hipótese são suposições que podem ser comprovadas ou refutadas. Isso são hipóteses. Né? Por exemplo, uma pessoa quer resolver um problema, ele dá uma hipótese. Mas aquela hipótese ela não é algo tão seguro. Ela pode ser refutada ou pode ser aceita. Certo? Aí nós temos teoria. O que é uma teoria? A teoria, na verdade, é uma hipótese que passou por um processo de verificação. E podendo ser, vamos dizer, permitida. Podemos ser, ou pode ser, na verdade, vamos dizer assim, refutada quando surgir uma nova teoria, certo? Ela pode ser questionada quando surge uma nova teoria. E o que são as leis? As leis, na verdade, são enunciados generalizados que procuram apresentar relações constantes entre os fenômenos. Ou seja, quando é que algo se torna lei? É quando aquele mesmo fenômeno se repete por várias vezes. Então já é lei. É isso? Ok? E eu quero falar só mais um ponto aqui para vocês, porque o vídeo vai ficar muito grande. Não pode ficar muito grande. Mas quero dizer para vocês que todas as teorias e leis científicas, elas são transitórias. Então tem um subtópico que fala sobre a transitoriedade das leis e teorias científicas, das teorias científicas. Um exemplo disso é a teoria da rotação da Terra, né? O geocentrismo e o heliocentrismo. O geocentrismo ele passou por muitos anos, era uma teoria, a teoria geocêntrica, que passou por muitos anos sendo sustentada de que a Terra era o centro do universo, né? Que foi ali posta por Aristóteles, o filósofo antigo, e o medieval Ptolomeu. Mas logo na Idade Moderna, na Revolução Científica, Nicolau Copérnico, através da obra dele Revolução das Esferas Celestes, ele chegou à conclusão de que não era a Terra, mas sim o Sol. Né? O Sol era o centro do universo. Ok? Então, gente, tem muitas coisas ainda para ser compreendido. Por exemplo, filosofia investiga a ciência. Você precisa saber a diferença entre o saber científico para o saber filosófico, qual a meta que cada um, né, qual o foco que cada um tem, né, nessa questão. Então, é necessário saber disso aí. Então, estudem, tá certo? Vão lá no capítulo 14 e resolvam as questões que está lá no Classe de hoje para vocês. Valeu, obrigado.